Bom dia, meus irmãos de todo o Brasil, paz do Senhor Jesus, Deus abençoe você, abençoe sua família neste domingo, com as ricas e incomparáveis bênçãos celestiais. Veja a palavra de Deus juntamente comigo, no Evangelho do Senhor Jesus, que está no livro do Apocalipse. Porque foi ele que entregou essa revelação a João. Então vamos lá. No capítulo de número 1 e versículo 9 até o versículo de número 13. Diz assim: Eu, João, que também sou o vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: O que vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Envia-o a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, que vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Amém. Olha só, queridos, João é o último do colegiado apostólico. Todos os demais apóstolos já haviam sido mortos. A perseguição sobre a igreja era acirrada. João ainda está vivo. João não está vivo pelo fato de não ter sofrido perseguição ou perigo de morte. Pelo contrário, João foi muito perseguido, e sendo ele já o último do colegiado, eu imagino a pressão que ele sofria, o tempo todo sendo procurado para ser morto. Pois João incomodava. Não incomodava pelo fato de ter um título de apóstolo, ou pela maneira como se vestia, ou por estar se envolvendo em problemas. Como diz o apóstolo Pedro, se alguém sofre por ser contencioso, por se meter na vida alheia, então está sofrendo por pecado. João também não sofria pelo fato de estar envolvido com politicagem, pois ele estava na ilha de Pátimos, e a ilha de Pátimos era um lugar reservado por Roma para presos políticos. Não que o cristão não possa se envolver na política, mas no sistema, na politicagem. João nunca havia se envolvido com isso. João está na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus. É ele mesmo quem está dizendo isso. Eu estou na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Em relação a isso, o apóstolo Pedro já diz: mas se alguém sofre por ser cristão, por causa do nome do Senhor Jesus, então glorifique a Deus nessa parte. Ou seja, você está envolvido numa boa causa. Ora, João foi preso na época de Domiciano e foi levado à arena, causando um grande turbilhão de alegria no coração dos homens maus que queriam vê-lo morto. Diz a história que prepararam ali um tacho de azeite e, quando estava fervendo, jogaram João dentro do tacho de azeite fervendo. Ora, João não sabia o que havia de acontecer, tal qual o apóstolo Estevão, quando foi apedrejado. Acredito que João também rendeu ao Pai o seu espírito. Todavia, não era da vontade de Deus que ele morresse ali. Por quê? Porque ele ainda não tinha recebido a revelação do Apocalipse. A revelação do Apocalipse consistia no aparecimento de Cristo a João, glorificado e entregando-lhe revelações que ele devia escrever no livro e enviar às 7 igrejas que estão na Ásia. Ora, um dia, quando após a sua ressurreição Jesus se reúne com seus discípulos, ele conversa com Pedro, aquela tradicional conversa: você me ama? E por 3 vezes Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo, sendo que pela última vez ele se quebranta e chora, reconhecendo o erro que havia cometido antes, negando o seu Senhor 3 vezes. Depois que Pedro tem essa conversa com Jesus, ele aponta para João e pergunta: e deste o que será? Jesus então disse: eu quero que ele fique até que eu venha. Que tem tu com isso? Em outras palavras, Jesus está dizendo: cuida de ti, Pedro, porque do João eu vou cuidar.
Seria uma boa lição para todos nós, se nós deixássemos de ser tão intrometidos na vida alheia e aprendêssemos a cuidar das nossas vidas, orando para que Deus abençoasse o nosso próximo, porque Deus sabe cuidar de cada um. Portanto, o Senhor disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, ninguém tem nada com isso, nem você, Pedro, e nem ninguém vai poder impedir que eu faça isso. A obra do Senhor com João não havia terminado. O Senhor não havia trazido ainda, dado a João a revelação apocalíptica. Se a obra não terminou, ele não podia ser morto ali. Ele é jogado no tacho de azeite e, para a surpresa de todos, a banheira de azeite se torna numa banheira de hidromassagem, porque João caminha ali dentro, se move dentro da banheira, dentro do tacho de azeite quente, e nada acontece com João. É impossível isso. Todos ficaram estupefatos, embasbacados, atonitizados, porque isso é sobrenatural. Sim, mas é exatamente isso que está acontecendo, o sobrenatural. Deus está ali guardando seu filho. Não havia terminado ainda a jornada de João. Guarde isso para o seu coração. Muitas vezes o inimigo mente de uma forma tão convincente que esse é o trabalho dele. Ele é o pai da mentira. E é tão convincente que até a gente acredita na sua mentira, achando que é verdade. Ele colocou no coração de José que José morreria ou dentro daquela cova, ou na mão dos egípcios, mas o Senhor o guardou porque tinha um projeto com ele que ainda não havia se cumprido. O Senhor tinha um projeto com Daniel da Babilônia. Jogaram Daniel na cova dos leões, é impossível a sobrevivência na cova dos leões. Porém, o que Deus tinha com Daniel não tinha concluído. O Senhor livrou dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego também na Babilônia. Os jovens babilônicos os jovens judeus que receberam esses nomes babilônicos, Misael, Ananias e Azarias, receberam o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego. Por não se curvarem diante da idolatria de Nabucodonosor, são jogados na fornalha ardente, que foi aquecida 7 vezes mais. Mas o que o Senhor tinha com eles não havia terminado. Então o Senhor entra na fornalha com seus filhos, cumprindo a sua promessa. Se passares pelo fogo, a chama não te queimarão. Não te queimarão não porque você é melhor, porque você é super-homem, porque você é o cara. Não, é porque o Senhor tem um projeto ainda com você. Então ele entrou na fornalha e os jovens sobreviveram. E Deus permitiu que o rei visse para que ele mesmo pudesse testemunhar. Não foram 3 que jogamos aí? Por que eu vejo 4? E o quarto homem tem a aparência dos filhos dos deuses. Ele reconheceu que quem estava lá na fornalha com os 3 jovens era o Senhor dos jovens, o Deus Todo-Poderoso. Esse mesmo Deus, ele olha para João e diz, você não morre hoje. O que eu tenho com você não terminou. Acredite nessa palavra de Deus. O projeto de Deus contigo é grande e enquanto não terminar, nada vai poder te deter, nem mesmo uma terrível e assombrosa pandemia manipulada por homens malignos. João é retirado do tacho de azeite e a multidão fica pensando o que fazer com esse homem. Ele não morre, do que ele é feito? João é feito de carne e osso como qualquer ser humano, mas um homem de carne e osso na mão do Deus vivo é mais poderoso do que qualquer bomba, do que qualquer estratégia de guerra, tanques de guerra, armamentos. Um homem na mão de Deus, ele é extraordinário. Ora, que diga o profeta Eliseu, que diga o profeta Elias, homens que enfrentaram situações tremendas, homens que enfrentaram grupos tremendos, ameaças terríveis, mas a mão do Deus Todo-Poderoso estava com eles. Que diga o rei Davi, um garoto que enfrentou um gigante guerreiro e com uma pedra detonou com o gigante, livrando Israel das mãos e das ameaças dos filisteus. Que digam os grandes homens da história, como Noé, que em tempos de dificuldades, creu naquilo que ainda não tinha visto e construiu uma grande arca, livrando sua família daquele grande dilúvio que destruiu a humanidade da sua época. O Senhor tem um plano contigo. A vontade, os projetos que são arquitetados pelo maligno para o momento é que toda a humanidade fique desestruturada, apavorada, desequilibrada, que a tua fé seja roubada pelo medo e então ele possa varrer
varrer com a humanidade, dominar os que sobrarem e colocá-los debaixo dos seus pés. Mas a fé vê o invisível, crê no incrível e obtém o impossível. Se você crer, se você confiar naquele que te chamou, naquele que enviou seu próprio Filho para dar a vida por você, você verá que ele não te negará mais nada e te sustentará até o final. E se for a hora da nossa partida, não tema, não desista. A morte do cristão fiel não é derrota, de maneira nenhuma. O que o inimigo espera de mim não é simplesmente que eu morra, ainda que ele veio para matar, roubar e destruir, mas ele tem que concluir a obra. Ele tem que roubar a fé, ele tem que destruir a comunhão com Deus e matar um derrotado. Mas quando alguém morre com seu coração cheio de fé, como os homens da primeira era da igreja, que morriam nas arenas, firmados na fé em Cristo, eles não perderam coisíssima nenhuma. Eles venceram, porque o próprio Deus diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eles colocam João na ilha de Patmos, fecham João naquela ilha, e João está ali, parece-me que agora, completamente só. É nessas horas que o inimigo vem oprimir a mente, dizendo: cadê o teu Deus? Cadê o Filho de Deus que disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos? Você está só, João. Quem sabe por um momento ele até se sentiu só, numa ilha ameaçadora de serpentes e escorpiões, de opressões malignas. Mas ele disse: no dia do Senhor, eu, João, também vosso irmão. Olha como é que ele se apresenta. Um cara igual João, meu irmão, que tem a revelação do Apocalipse, que escapa do tacho de azeite quente, era para ele fazer os maiores flyers, dizendo: eu sou o cara, eu sou melhor do que qualquer pregador da minha época, olha que todo mundo já morreu, só eu que estou vivo, eu sou o apóstolo, eu sou o bispo, eu sou o profeta, eu sou o semideus. Nada disso. Ele se apresenta como o irmão João. Eu, João, também sou o vosso irmão e companheiro na aflição. 3 realidades da vida da gente. Ele é companheiro na aflição, no reino e na paciência. Observem só, a gente pensa que a vida é só aflição, tem gente que passa por mais tribulações ainda do que o outro, mas analise. Às vezes você está muito mais focado naquilo que é de ruim do que naquilo que é bom. Você consegue mais reclamar pelo que vai mal do que glorificar por aquilo que vai bem. E essa é uma estratégia do inimigo, chamar a tua atenção para aquilo que vai mal, porque enquanto você se dedica a olhar para o que vai mal, ele vai acabando de destruir aquilo que está bem. Mas quando você glorifica a Deus pelo que funciona, Deus conserta aquilo que está dando errado. João está lá, na ilha de Patmos. Ele está passando por dificuldades e aflições, mas ele admite que ele é irmão não só nas aflições, ele é irmão do reino. Aleluia! O reino de Deus que já está entre nós, o reino de Deus que nós já desfrutamos através da presença de Jesus Cristo, da sua glória e do seu Espírito que habita em nós, muito breve se revelará em toda a sua plenitude. Quando formos retirados daqui, você faz parte do reino, porque você obedece às leis desse reino e você já recebeu o Senhor do reino na sua vida. Reino para ser reino tem que ter rei, reino para ser reino tem que ter leis, e você já aceitou essas leis, já aceitou esse rei. Por isso que Jesus disse: quando orar, diga: venha o teu reino. Eu não quero pertencer ao reino do mundo, do pecado, da prostituição, do maligno e das trevas. Eu quero o teu reino. Por isso eu deixo de fazer a minha vontade, a vontade do maligno, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ele é irmão no reino, ele é irmão nas dificuldades, nas aflições e na paciência, ou seja, na perseverança de Jesus Cristo. Eu sou irmão também na perseverança. Nenhuma pandemia, nenhuma dificuldade, nenhum coronavírus, nenhum desemprego, nenhuma perseguição ideológica, nada vai me separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, Senhor. Ele diz aqui: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Gente, isso é tremendo. Eu sou fã dessa narrativa de João. Por quê? Porque ele está num lugar de opressão, ele está num lugar de dificuldade. Todos nós sabemos que em momentos de opressões e dificuldades, a tendência é a gente querer esfriar na fé, desanimar. Muitos dizem: eu não consigo mais orar, porque a luta está tão grande que eu já perdi o ânimo, já perdi a alegria. Mas João diz:
eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Irmãos, arrebatado em espírito é alguém que consegue manter a sua comunhão, é alguém que está no momento de intimidade profunda. Ele está na ilha de Patmos, ele está passando por lutas e dificuldades, mas ele não deixa que isso interfira na sua comunhão com Deus. Ele vai ao ápice da intimidade, ele é arrebatado. É muita comunhão. Louvado seja Deus, que nada possa intervir, nada venha impedir e nada venha neutralizar a sua relação com Deus. Ele foi arrebatado no dia do Senhor, no domingo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele disse que ouviu detrás dele, eu ouvi detrás de mim uma voz como de trompeta. Aonde que ele ouviu? Na frente? Na direita? Na esquerda? Não. Ele ouviu de trás. Ele está admitindo que ele não estava olhando na direção de onde ele ouviu aquela voz. Às vezes você está muito assombrado, e eu também posso ficar muito assombrado, por estar dando ouvido a outras vozes, a vozes que vêm de outras direções, como dos meios de comunicações, que de uma maneira orquestrada trabalham para assombrar a humanidade, e eu tenho dado muito ouvidos a essa voz. O Senhor quer falar com você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Admita que talvez não está dando certo, porque você ainda não procurou olhar na direção certa. A palavra de Deus diz: olhai para Jesus, o autor e o consumador da vossa fé. Tira os teus olhos da direção que você está olhando, aonde até hoje não tem dado certo, e procure olhar na direção certa. Olhe para Jesus. Ele disse, olhando, eu ouvi uma voz como de trombeta e que dizia: o que tu vês, escreve num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, e Laodiceia e a Éfeso. Virei-me para ver quem falava comigo, né? Ele se virou, ele ouviu a voz e procurou olhar na direção da voz. Às vezes Jesus fala conosco. Quantas pessoas que estão por aí afastadas do caminho do Senhor, não é verdade? O Senhor um dia falou aos seus corações. Eles se voltaram para Deus, depois deixaram de olhar para Deus. Ou talvez nem se voltaram para olhar, apenas ouviram a voz. Queridos, João se voltou para lá. Se voltar quer dizer dar atenção. É tirar a sua atenção de qualquer outro foco e focar naquela nova direção. A palavra de Deus diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, esquece isso, larga para lá, pare de olhar para o mundo, para o pecado, não olhe para trás, tá? Para aquela velha direção, não volte a olhar na direção em que você estava antes. A mulher de Ló fez isso e virou uma estátua de sal. Quem fica olhando para trás não consegue andar para frente. Volte-se para essa direção nova que você tem ouvido a voz, essa direção nova que tem se apresentado a você, o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Rei da Glória, o primeiro e o último, aquele que tem a palavra, a resposta e o caminho que você precisa andar. Ele disse, virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 candeeiros de ouro. Eu quero parar por aqui. Depois a gente continua nesse Apocalipse maravilhoso. Ele disse, virei-me para ver quem falava comigo. Ele ouviu a voz como de trombeta. E ele então, ouvindo a voz, que lhe deu um recado e uma missão, agora ele se vira para ver quem é que está falando com ele. E não onde está, mas quem é. E quando ele se volta, ele disse que viu 7 candeeiros de ouro. Nós já sabemos que os 7 candeeiros de ouro simbolizam as 7 igrejas da Ásia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Portanto, a igreja não é representada por um monte de lixo. A igreja não é representada pelas trevas. A igreja não é representada pelas abominações. A igreja não é representada pela mentira, pelo engodo, pela trapaça, ou pela soberba, pela arrogância ou pela ganância. A igreja é representada por lâmpadas. A igreja é luz do mundo e a igreja é sal da terra. A missão da igreja é iluminar esse mundo perdido nas trevas. Veja só, ele olha para ver quem e não o que. Mas ele não vê quem primeiro, ele vê o que? Ele vê 7 candeeiros de ouro. E no meio dos 7 candeeiros de ouro, ele vê um semelhante ao Filho do Homem. Primeiro ele vê os candeeiros, depois ele vê quem falava com ele. Um semelhante ao Filho do Homem, que tinha cabelos brancos como a lã, olhos como chamas de fogo,
da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, no peito um cinto de ouro, seus pés como latão reluzente, na mão direita ele tinha 7 estrelas. Mas por que que ele olha para ver quem e vê o quê? Porque esse o quê, que é simbólico, os 7 candeeiros, as 7 lâmpadas, simbolizam as 7 igrejas. Depois que ele vê as 7 igrejas, é que ele vê alguém andando no meio da igreja. Por que isso? Porque João, ele está falando de uma visão. E ninguém pode ver o Senhor Jesus nessa vida se não for através da igreja. A igreja está na terra para representar Jesus e anunciar o seu nome. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Então a igreja está na terra para anunciar a Jesus, apresentar Jesus ao mundo. Por isso que somos chamados de cristãos, representantes de Cristo. Ninguém vê Cristo se não for através da igreja. O mundo gosta ou não gosta, os políticos gostem ou não gostem, o inferno goste ou não goste, Jesus só será visto através da igreja. Por isso que eles estão fazendo todo um movimento muito bem arquitetados para fechar as igrejas, impedir os cultos, porque se não tem igreja, não tem como apresentar Cristo. Cristo é apresentado através da igreja. Olhei, virei-me para ver quem, mas eu vi o quê. Em vez de ver quem falava comigo, primeiro eu vi 7 candeeiros de ouro. Depois eu vi, no meio dos 7 candeeiros, aquele que era semelhante ao Filho do Homem. Glória a Deus. Para terminar, Jesus está no meio da igreja. O momento é difícil, mas Jesus está no nosso meio. É hora de pandemia, Jesus está no nosso meio. Cristãos têm morrido, pastor, mas Jesus está no nosso meio. E quer saber mais? Ele não está no nosso meio de braços cruzados vendo tudo acontecer. Disse João que ele caminhava no meio dos 7 candeeiros. Jesus está em pleno movimento, em plena atividade, em plena atitude. Ele está agindo por sua igreja. Por pior que seja o quadro, ele está no controle de tudo. Que o Senhor te abençoe. Fique com essa palavra de Deus. Nós estamos começando uma série de palavras apocalípticas hoje aqui. Eu vou depois anunciar os horários corretos, tá? Em que estarei com vocês ministrando a palavra de Deus aqui no nosso canal. E prepare-se, porque daqui por diante eu tenho muito tempo para estar com vocês, abençoando a sua vida. Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus.